Oats apresenta Bom Vivan Ano 17. Oferecimento Unilux, transformando espaços em ambientes. Harmonize Home Decor, Avenida Mauro Ramos, 1970, Beira-Mar Office, Florianópolis. Casas da Água, há mais de 50 anos, a sua loja. Loja Kersten, Florianópolis, Avenida Beira-Mar Norte, número 2518 e São José, Avenida Presidente Kennedy, 333. Kia Power Imports, o poder de surpreender. Olá, senhoras e senhores, estamos começando mais um Bom Vivan, diretamente do Estúdio 2 da TV BV, para todo o estado de Santa Catarina, em alta definição, na sua televisão. Olha, ele é professor de pós-graduação em e-commerce e marketing estratégico. Além disso, também é fundador da Flex Negócios Digitais, presidente da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico aqui em Santa Catarina e vice-presidente do Conselho Municipal de Inovação de Florianópolis. Porém, o sucesso ao público veio através da sua arte. As suas telas e a pintura já percorreram e percorrem os 4 cantos do mundo. O nosso entrevistado de hoje é o artista visual e super pai, Cristiano Chossar. Tudo bem, Cris? Maravilha, Léo. Obrigado pelo convite. Que bom te ter aqui, depois de uma longa espera nossa, porque a gente sabe que todo artista tem que estar onde o público e onde a sua vida pessoal também leva. A gente já vai falar um pouquinho sobre a sua vida pessoal, que acaba se misturando. A gente começa falando sobre o business, sobre a família ou sobre a sua arte. O que veio primeiro disso tudo aí, dessa evolução de que a gente hoje consegue entender no ano de 2020? É difícil de escolher, viu, Léo? Porque eu sempre tentei cultivar um tanto de multidisciplinaridade na minha vida. A arte sempre esteve presente desde a adolescência, nunca esteve evidenciada. Ela passou a ficar evidenciada há pouquíssimo tempo. Eu acho que muito disso tem a ver com a vida pessoal, tem a ver com meu filho, que a gente passou por um grande desafio agora. Ele me fez aprofundar na produção artística e me fez eu ficar também bastante seguro para lançar essa arte para o mundo. Eu sempre estive envolvido ou com música, ou com teatro, ou com artes plásticas. Você era daquele jovem que não podia ver um papel e uma caneta que já saía desenhando? Nem tanto. Eu fui navegando por artes diferentes. Eu comecei na música, com banda de rock, depois empresariei banda de rock, pipodélica, enquanto estive estudando em São Paulo. Depois experimentei um tanto do teatro enquanto já pintava. O meu trabalho de pintura, ele também foi transformado de fotografia para pintura, né? Então, desde 2004 até agora que o trabalho artístico de visual vem sendo transformado. E quando realmente eu vi que eu tinha um material bom o suficiente para ganhar o mundo, aí eu resolvi investir. Eu imaginei que a sua primeira resposta seria um pouco confusa, porque as coisas acabam se interligando na nossa vida. Vou fazer a sugestão. Vamos começar falando um pouquinho sobre a tecnologia. Vamos. O mundo digital assumiu o controle de todos nós, principalmente nessa pandemia, ou seja, o mundo hoje, definitivamente, ele é digital? A gente tem certeza que o melhor transformador digital da atualidade é a pandemia, né? A pandemia está levando todo mundo a adotar a tecnologia que já está aí. Ela já tinha uma certa maturidade, a tecnologia. A adoção dela é que precisava de um empurrãozinho. Eu acho que esse momento, a conveniência que a tecnologia traz está fazendo as pessoas adotarem. Tudo tem seus prós e seus contras. No mundo do comércio eletrônico, que é o mundo que eu estou mais inserido na tecnologia, as pessoas já estavam bem acostumadas a comprar por e-commerce, mas agora se sentem mais obrigadas, né? E começam a se acostumar mais. Eu acredito que sim, a gente tem muita comunicação digital por redes sociais, por e-mail, por mensageiros online, WhatsApp e tudo mais, já está no nosso dia a dia. Mas as coisas não vão, não vai substituir a outra. O digital se eliminam. Exatamente, as coisas vão se equalizando. Agora, o telespectador que está nos assistindo, o cara deve ter uma loja no shopping. Sim. Algo muito presencial e algo que é comum, que sempre foi comum. Esse cara que talvez ele não esteja de cabeça no mundo digital, ele deve passar por um desafio diário. Ainda dá tempo
para ele, mesmo agora durante a pandemia, que às vezes a loja ficou fechada por um tempo, o fluxo diminuiu muito, ele tem como entrar nesse e-commerce, nesse universo fabuloso, e aí é interessante porque ele passa a ter uma loja num local para ter uma loja num lugar mundial. Perfeito. Ainda dá tempo, Léo. Não dá tempo para aqueles que são muito resistentes e que não querem dar o braço a torcer. Mas ainda dá tempo. Tem muita gente entrando só agora. Tá? A gente tá vendo uma grande migração. Acontece o seguinte, eu até tenho que tomar cuidado com essa palavra migração. Porque a migração não é sair de um e ir para outro. É passar a fazer nos dois. A gente chama isso ampliação. de uma omnicanalidade. Né? Omnicanalidade, um nome chatinho, né? Termos bons. Você participar de diversos canais de venda. Então, você participa do canal de venda físico, que já é o seu comum do seu dia a dia, começa a participar também do virtual, do online, né? E misturar, inclusive, formas de contato diferentes e estar pronto para que o consumidor lide com o seu produto em qualquer um dos canais, como ele achar interessante. E é assim que o mundo está ficando e é assim que a gente tem que começar a se comportar como lojista, eu acho, né? O lojista tem que se adaptar, senão ele vai morrer, sem dúvida. E é preciso acreditar nessa proposta de vida também, né? Porque a forma de atender é bastante diferente, ela é mais tecnológica, né? Você tem que aprender coisas novas e o lojista está fazendo aquela mesma coisa há muito tempo, então tem que se adaptar. Num ambiente familiar, os filhos e às vezes até os netos podem auxiliar os pais, os avós nesse mecanismo, porque Santa Catarina tem uma tradição das empresas serem muito familiares, né? Tem. E tem o patriarca, o criador. Tem. E esse cara provavelmente ele é um cara um pouco mais resistente. Sim. E aí dentro do ambiente, o olhar, ouvir um filho falando, parece que ele não acredita, parece aí mesmo que cria uma resistência. Mas essas peças, dentro do seu próprio fluxo, Perfeito. podem auxiliar muito? A gente tem visto acontecer muito disso. Os filhos começando a assumir áreas da empresa, em especial as áreas de marketing e de vendas, e fazendo essas inovações. Isso está acontecendo, eu tenho visto isso pelo menos há uns 4 anos acontecendo, mas agora deve acontecer em maior volume. Eu tenho percebido, inclusive, na Casas da Água, que o nosso querido José Nitro Neto, que está abraçando fez várias lives. A comunicação da Casas da Água está muito mais Mudou. a cara do Neto do que propriamente do patriarca, do seu José Nitro, que deve estar adorando essa ampliação dos negócios, né? Que é uma grande figura, inclusive, né? Inspirador. Eu estive numa palestra dele, ele contando como que geria o negócio dele. É inspirador. E acho que inspira o filho também a dar um próximo passo. Agora, a gente também tem visto fundadores dando esse passo, sabe, Léo? Não é só deixar com que o filho faça, é também estar pronto e resiliente para entender um novo momento e também mudar a sua cabeça. Eu acho que tem muita gente interessante, estabelecida já há muito tempo, que tem essa capacidade. Eu tive, há uns 4 anos atrás, uma conversa com o fundador aqui da TV, né, o Saul. Sim. E me chamou muito a atenção a cabeça para frente dele também. Pessoas com esse tipo de pensamento, eu acho que conseguem fazer essas transformações. Hoje no nosso Bom Ivan temos o prazerzaço de conversar com o Cristiano Chaussar. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho sobre as obras. Foram essas obras que trouxeram ele a sentar hoje no nosso sofá. Mas a história de vida dele é muito interessante. A gente vai falar um pouquinho sobre o desafio que ele está passando dentro da sua própria família. A história dele, eu tenho certeza que vai fazer com que você de casa abra os seus horizontes. O nosso Bom Ivan tem um oferecimento da Unique Group, essa empresa comandada pelo meu amigo Marcelo Vieira, da empresa também da Jô Vieira, que é uma loja maravilhosa chamada Harmonize, situada na Avenida Mauro Ramos. Tem peças incríveis e a Jô vem fazendo um trabalho digital muito importante, e também da Kia Power Imports. Agora você tem mais um motivo para ter o seu novo Kia Rio. Uma pequena entrada mais 35 vezes de R$ 968 e a primeira parcela só para 60 dias. São muitos motivos para você conhecer este lançamento. Passe na sua rede Power Imports e faça um test drive. Vivemos um momento de introspecção, de reinvenção, de transformação, de dentro para fora.
Um momento de olhar para trás e analisar o que fizemos para chegar até aqui, mas também de olhar para frente e ver tudo o que temos para conquistar ainda. E por isso, decidimos dar um passo importante: mudar nossa identidade, sem alterar em nada o nosso DNA. Nosso propósito como empresa continua intacto. Agora somos Oats. Um novo nome e uma nova marca que representam de forma ainda mais forte e precisa o nosso comprometimento com você e seu negócio. Isso porque Oats se originou das iniciais das palavras de duas frases que traduzem o que queremos e fazemos todos os dias. Convidamos você para fazer parte desse novo momento da nossa holding. Acreditamos que juntos podemos alcançar objetivos cada vez maiores. Pise fundo e aproveite a promoção imperdível do novo Cerato 2.0. Ele pode ser seu com uma pequena entrada mais 35 vezes de R$ 1.568. É hora de ter mais conforto, tecnologia e emoção em sua vida. Passe na rede Power Imports e faça um test drive. Além disso, a Unilux tem suas persianas feitas, produzidas em Santa Catarina, que atende todo o Brasil com uma pitada de arte e tecnologia impressionante. Confere aí o comercial da Unilux. E da J. Zilioto Espaços Corporativos, a dealer oficial da Herman Miller. A sofisticação que você deseja em sua vida com uma oportunidade exclusiva. Novo Kia Sportage por R$ 121.990. Você tem muito mais que um SUV. Viva essa nova experiência de direção. Passe na sua rede Power Imports e faça um test drive. Está sentado hoje no nosso sofá, no nosso Bom Vivan, Estúdio 2 da TVBV, Cristiano Chaussá. Tecnologia, pai de família e um grande artista. Antes de a gente entrar no tema principal da nossa entrevista, que é a arte, você está passando por um desafio, eu acho, como ser humano, que é com seu filho. Queria que você descrevesse um pouquinho, inclusive você tem feito relatos muito emocionantes num site. O seu filho nasceu com um problema. Isso. E hoje parece que o desafio que parecia grande ficou ainda maior. O que está acontecendo no seu âmbito familiar? Perfeito. E você está expondo isso de uma maneira muito inteligente, muito interessante e que, de certa forma, também afeta a sua produtividade profissional e artística. De fato, a gente descobriu uma doença renal no meu filho, que é genética, mas nunca tinha sido manifestada em ninguém da família. Primeira manifestação foi agora. E é uma grande surpresa. Ninguém casa fazendo teste genético antes, né? Para saber o que vai acontecer. E durante a gestação a gente descobriu, então, que o Theo nasceria ou não nasceria, mais provavelmente não nasceria, com rins policísticos. Um problema sem cura e insuperável, né? Essa foi a doença que eu não sabia. Essa foi a doença que matou meu pai. Ah, é? Olha só. Existem duas formas de rins policísticos, a forma adulta e a forma infantil. A forma infantil se manifesta já desde a gestação e a forma adulta é adquirida, tá? E no caso do Theo, a gente descobriu com 22 semanas de gestação e a gente começou a estudar, né? E o Dr. Google foi nos mostrando as coisas e a gente ia ao doutor oficial, né, ao nefrologista, e perguntava se aquilo que a gente estava lendo estava correto, se a gente podia acreditar naquilo. E no fim das contas a gente descobriu que ele tinha 2% de chance de nascer. E aí a gente começou a viver um luto em vida, né? Foram algumas semanas de gestação, esperando que ele nascesse, esperando para se despedir dele, na verdade. A gente se preparou para se despedir dele. Foi um momento de muita tristeza, obviamente, mas também de um aprendizado gigantesco do que de fato é importante na vida. Ou melhor, acho que a gente não aprende totalmente o que é importante, mas
a gente aprende mais o que é desimportante. Tudo aquilo que a gente fazia e que não era tão importante assim, a gente foi identificando, nossa, mas isso daqui não é tão importante, e a gente vai vivendo uma nova vida com um novo olhar. Eu costumo dizer que o Theo foi um grande transformador para mim. Nesse período de luto vivo, a gente se fechou em casa, licença médica para um lado, licença médica para o outro, e aí eu comecei a me aprofundar mais nas artes, que era uma forma de extravasar sentimento. Desenvolvi algumas das artes que eu tenho hoje baseados naquele sentimento. Tem uma arte em específico que mostra exatamente o que eu sentia em relação àquele momento com o Theo. O nome da arte é Descendente, bem sugestivo. E é muito interessante porque você também usa alguma coisa chamada realidade aumentada. Realidade aumentada. Ou seja, quando você se fechou para dentro de casa, você fez com que a sua realidade fosse ainda mais aumentada e, de certa forma, transformada. O Theo hoje continuou na luta, ele tinha 2% de vida, de chance de nascer. Resolveu nascer, meu amigo. Resolveu nascer. Nasceu e já nasceu guerreiro. Ele por uma série de coincidências ou de lutas, ele nasceu respirando bem, que era um dos grandes problemas da gestação sem líquido amniótico. Nasceu bem, respirando, passou 9 dias na UTI neonatal, a gente achou que a gente ia se despedir dele. Depois dele nascer, a gente achou que ele ia falecer logo na sequência. Depois, a gente lendo também como que aconteciam os casos de sobrevivência, a gente achou que a gente ia se despedir dele na UTI neonatal, que as estatísticas levavam a 11 dias de sobrevida. Mas ele foi se superando, saiu dos respiradores, começou a viver uma vida normal e viveu uma vida totalmente normal até os 7 meses e meio, 2 meses atrás. Quando, por uma incapacidade de nutrição, a gente acabou internando ele aqui no Hospital Infantil e uma série de complicações cirúrgicas levaram ele à falência renal. E aí recebemos mais uma vez uma notícia de que ele não ia sobreviver e aí conseguimos encontrar um centro especializado de transplante para bebês, que é uma grande raridade, só existe na América Latina esse disponível, é um grande centro de referência em São Paulo, e a gente fez a transferência dele para lá e passamos por 42 dias de UTI, com também grandes desafios, tanto para ele quanto para as nossas capacidades de resiliência e de transformação pessoal. E depois de passar por isso, agora ele está na nossa nova casa em São Paulo. A gente teve que se mudar para São Paulo para acompanhar um tratamento que deve durar 1, 2 ou 3 anos, ninguém sabe, para ele ganhar peso até o ponto de a gente poder fazer um transplante de rim. A única saída para essa doença. Interessante porque, assim, nos casos de complicação de criança, de bebê, os pais têm um processo muito ao inverso do seu. A criança nasce com esperança de vida e, de repente, as coisas acontecem de maneira trágica. O seu caso é o inverso. Ele já nasceu com uma conotação trágica de dor e a esperança foi alimentando de uma maneira muito bonita. Uma inversão de valores e um ensinamento, principalmente espiritual, acho que imenso, né? É imenso, sem dúvida é imenso. A gente chegou em momentos da doença dele em que todos disseram pra gente que não ia passar. Os maiores especialistas do estado falaram isso aqui. E a gente não se conformou, eu acho que isso que foi uma grande diferença. A gente não se conformou e foi buscar na ciência recursos novos, recursos que não estavam bem divulgados. Esse centro de referência renal em São Paulo, ele não é exatamente novo, mas ele está sempre à frente, ele está sempre desenvolvendo novas técnicas científicas para o tipo de doença dele. E por ser sempre inovador, ele está mal divulgado ainda. E aí entra aquilo que você é especialista, né? A tecnologia, né? Exato. Aí, a comunicação digital facilita muito, né? Tanto a comunicação digital quanto
uma coisa que eu costumo dizer que é uma crença na ciência, tá? A gente saber que a ciência tem recursos novos e a gente tem que ir atrás. Ao contrário disso, a gente vê muita gente se conformando e, de fato, desistindo. A gente não desistiu em momento algum. Como é que é o nome da sua esposa? Suelen. A Suelen, dentro dessa guerra, porque é uma guerra, e eu imagino que vocês enfrentam muitas vezes somente no olhar. Quem é equilibrado, alguém puxa mais, como é que funciona essa relação de pai e mãe? Mãe tem uma relação completamente diferente com o filho, mas porque o acreditar, o lutar, o não desistir, o persistir, no olhar de vocês, hoje é muito mais admiração sua por ela, ela por você. Como é que é essa relação que deve ser cada dia mais bonita? A gente tem uma sinergia e um alinhamento muito forte entre nós três agora. Antes entre nós dois, agora entre nós três. De fato, a questão do olhar funciona muito bem. A gente tem perfis diferentes, mas cada vez mais parecidos. Isso que é interessante. A gente vai aprendendo a caminhar junto e um aprendendo o jeito do outro de viver, né? Ela tem descendência alemã, então tem um jeito sério e cartesiano de alemão viver. De ser. Exatamente, de Pomerode, né? Então, assim, bastante cartesiano, mas eu tô ficando cada vez mais parecido com ela. A gente acaba tendo as mesmas decisões sempre, só que no momento em que um fraqueja um pouquinho em relação ao sentimento de desesperança, o outro volta. O outro puxa para cima de novo. Se torna um time. Exatamente. E assim tem acontecido constantemente no nosso dia a dia. Não dá para dizer que um está trazendo o outro de volta. É sempre alternado. Eu acho que é o companheirismo de verdade. Que papo interessante, né? Hoje o nosso Bom Vivan, você que está em casa sábado, no meio dessa pandemia, desse pandemônio, com todas as dificuldades, muitas vezes a gente está com uma crença de algo que, ouvindo o cristiano, tudo se transforma. A validação da vida nas pequenas coisas, está aí uma grande mensagem. O nosso programa que está celebrando 17 anos agora em 2020, que entrevista, que bate-papo interessante. O nosso programa tem um oferecimento de Jurerê Internacional, onde nós temos a nossa casa de praia no verão, nos meses de janeiro, fevereiro e março, dentro do Hotel Will Campanário. Vou repetir, o Will Campanário está fazendo uma coisa que eu achei muito interessante, está fazendo uma hospedagem com um conceito de home office. Você pode se hospedar num apartamento e com uma pequena taxa diferente a mais, você pode também ter um espaço onde você pode ter o seu escritório, o seu conceito de office dentro de momentos especiais em Jurerê Internacional. Além disso, da Carsten. A loja da Carsten aliás, as lojas da Carsten, né? Em Florianópolis a gente encontra na Avenida Beira-Mar Norte, tem entrada pela Bocaiúva, bem em frente ao Outback ali do Beira-Mar Shopping. A equipe comandada pela Carla está sempre com as grandes novidades, tem a linha infantil, tem a linha de casa com promoções especiais e tem agora os edredons, os cobertores em promoção. Vale a pena você conferir tanto a loja de Florianópolis como a da Avenida Presidente Kennedy, bem no início de São José. Além disso, a loja da Claro. A Claro é especial, a Claro tem os melhores planos para a sua família. Quem vai falar isso é a Anitta. Alô, quem é? Anitta! E aí, Laura, se preparando pro vestibular? Eu tô, mas tá complicado, né? Ó, agora o Prezão da Claro tem uma super novidade pra te ajudar. Acesso ilimitado ao Descomplica, sem você pagar nada por isso e sem descontar da sua internet. Nossa, sério? Prezão nesse celular e educação na cabeça. Um beijo, vai estudar, hein? Tá bom. Eu falei com a Anitta! Claro. E a Casas da Água. Casas da Água são 50 anos, mais de 50 anos de tradição. Mandar um abraço para o time todo da Casas da Água, nosso querido telespectador. E essa foi o início da nossa relação profissional, que hoje eu tenho o maior carinho, prazer, satisfação e responsabilidade de falarmos da Casa da Água. Mandar um super abraço ao nosso querido Zé Nitro, que é o patriarca de uma família muito especial. Casas da Água, oferecendo o nosso Bom Vivan de hoje.
A capacidade de nos adaptarmos tem sido marcante neste momento tão desafiador. Por isto, nas Casas da Água, reforçamos todas as medidas de segurança para cuidarmos de você. Intensificamos nosso canal digital através do WhatsApp. Nossa entrega continua gratuita, seguindo todos os padrões de saúde para que você continue sorrindo assim como nossa família. Casas da Água, há mais de 50 anos a sua loja. Muito bem, hoje no nosso Bom Vivan, uma aula de ser humano com o Cristiano Chaussar. Cristiano, já falamos de tecnologia, falamos de família, falamos de desafios, mas o que te trouxe aqui são as suas artes que eu sou encantado. Você, inclusive, me deu a felicidade de trazer um presente muito especial, te agradeço de coração. Uma tela que não dá para colocar aqui, mas a gente tem imagem dessa tela maravilhosa, muito obrigado mesmo. Que ótimo. Cristiano, sua tecnologia, a sua história de tecnologia do lado digital acabou te influenciando junto com tudo isso. Como é que nasceu o Cristiano artista, cara? Eu acredito que a visão artística veio de família. Tá? É difícil a gente falar da gente mesmo e se autoanalisar. Eu acho que eu tive algum tempo agora com o nosso desafio com o Theo de olhar para dentro e me autoanalisar e encontrar, de fato, a educação da família da minha mãe, muito artística. A minha irmã, que hoje é minha curadora, a gente tem uma pequena equipe, depois eu falo um pouquinho melhor sobre isso. Então, a minha irmã Valéria, que é minha curadora, também foi a minha introdutora nas artes. Ela pintava, ela foi o meu contato mais próximo, mais direto com a arte plástica. Tá? Música, acho que foi um conhecimento buscado por mim mesmo. Não tinha ninguém na família muito ligado à música, mas artes plásticas veio dela. Mais recentemente, fazendo a árvore genealógica, até por causa do meu filho Theo, que me deu vontade de buscar as origens da família para quando ele crescer mostrar para ele, e está lá no site theovive.com, né, que é o site que a gente fez para contar um pouco da nossa história. Com TH ou sem H? Com H. Com H. Exatamente. theovive.com. E a gente fez a árvore genealógica. E é um grande desafio quando a gente chega no limite da família no Brasil e tem que passar para a família da França. Quem que veio, como que veio, quem eram os pais e coisa e tal. Eu consegui dar esse passo recentemente, encontrei os parentes Chaussard lá da França e a grata surpresa foi ter encontrado o Pierre Jean-Baptiste Chaussard. Ele era, de fato, um artista plástico, advogado e político, e que participava lá de alguns cargos da prefeitura de Paris, mas ele também era um crítico de arte e criador de uma feira de artes de Paris. Então, assim, tem uma relação de DNA. Eu ia te perguntar sobre a internacionalização do seu trabalho. Na verdade, já vem, então, de família. Hoje, quando eu abri o programa, eu falei que as suas telas hoje elas já pulverizam o mundo inteiro, né? E eu acho que o digital ajuda muito nesse aspecto. Eu presto atenção, quando eu analiso o seu trabalho, e vejo como é vivo, e como ele é humano, e como ele é tecnológico, e como ele é da natureza. Para as pessoas que estão vendo nesse momento agora algumas imagens. Tem imagens de um prédio da Chrysler em Nova York maravilhoso. Isso. Tem imagens desse quadro que você me deu que eu bato o olho e parece que eu estou vendo um olho de alguma maneira. Como é que nasce essa história? De fato, esse em especial que foi o que eu te presenteei, assim como outros dessa mesma série que a gente chama de pareidolia, são imagens de satélite que eu visualizei procurando em mapas como Google Earth, como Google Maps ou até outros mapas da NASA também. Foi aí que você fez, por exemplo, a leitura da ponta da Daniela? Não, da Daniela foi uma foto de drone que eu mesmo tirei de lá. Interessante, muito e aí eu lindo pintei esse material. Inspirado nisso também. Mas todos os meus trabalhos são baseados de fato na natureza. Esses de mapa são vistos de cima, o que dá uma perspectiva totalmente diferente de lugares misteriosos no globo terrestre e até fora. Tem obras de Júpiter também, com imagens da NASA. Então, inspirado nessas imagens, eu pinto uma obra baseada na natureza, mas me permitindo ir além da natureza.
colocando novas texturas, novas cores até, exagerando às vezes nas cores para experimentar exageros, exagerando também nos sentimentos que naquele momento eu estou passando. Então, acredito até que a arte tem muito disso, né? Se a gente fizer uma coisa totalmente realista, claro, é bonito ver alguém que consegue fazer um desenho super realista. Mas quando a gente consegue colocar emoção no desenho, na pintura, na arte, que a gente transgride o normal, eu acho que a gente está também transmitindo para quem está vendo aquela arte uma emoção que ela pode também sentir no momento que está olhando, né? É incrível realmente. Se você ainda não conhece o trabalho do Cristiano, o site do Cristiano está na sua tela, eu tenho certeza que você vai adorar. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais. Estamos quase no final do nosso programa, que tem oferecimento da Lavanderia Tá Limpo. São inúmeros os lugares que você encontra o Tá Limpo, né? Você sabe, né? Porque lavou, tá limpo. Da Costelaria Ponta da Agulha, a melhor costela de Santa Catarina, está passando nesse exato momento na sua televisão. E do Werner Coiffé, abriu, voltou, reativou, já está funcionando o novo Werner Coiffé no Continente Shopping e agora também no Iguatemi. Mandaram um super beijo para a Mariana Cáfaro, que está à frente dessa equipe toda do Werner, que voltou às suas atividades dentro do Shopping Iguatemi e também do Imperatriz Gourmet. Inclusive, no Floripa Airport, você pode fazer as suas compras através do WhatsApp do Imperatriz Gourmet. Seja para o dia a dia ou para ocasiões especiais, o Imperatriz Gourmet tem os melhores produtos. Vinhos nacionais e importados, frutas e verduras fresquinhas todos os dias, uma padaria e uma cafeteria com doces e salgados sempre saindo do forno, além de lanches rápidos. Tudo o que você precisa e procura em um só lugar. Venha conferir e experimentar. Imperatriz Gourmet. Aqui, sabor é viver. Estamos praticamente encerrando o nosso Bom Vivan de hoje. Tivemos o prazerzaço de conversar com o Cristiano Chaussar. O cara é uma aula de ser humano. Cris, infelizmente a pandemia te blindou de alguns momentos que eu tenho certeza que estão reservados para o seu futuro. Principalmente porque a sua arte estava para desembarcar em Nova York, na Broadway. Além disso, você está participando de alguma coisa na Europa, em Luxemburgo. Como é que está esse seu lado internacional? Porque quando a gente vai navegar o seu trabalho, já está lá entre português e o inglês. O seu trabalho realmente é universal e internacional. Eu já comecei pensando em fazer ele internacional, uma vez que a arte é muito mais valorizada na Europa, na China também e nos Estados Unidos. Então, no mundo árabe também. Então, eu estou desenvolvendo um catálogo de arte agora, exatamente para disseminar isso pelo mundo. A gente já está com algumas galerias iniciando o trabalho com a gente. Tem uma galeria online do Sri Lanka que distribui para toda a Europa e para Canadá. Tem uma galeria também iniciando com a gente na Alemanha, que também é Berlim é um berço de arte moderna muito bacana. E eu estava, de fato, com uma série de exposições marcadas. Eu tinha acabado de fazer a exposição aqui no Iguatemi, no Jurerê Open Shopping, depois ia para Pomerode, Indaial e Blumenau, no Museu de Arte de Blumenau, e dali eu ia para Nova York, na Galeria Townley, ali em Tribeca, que é Broadway, e depois Itália e França. Estava tudo marcadinho e aí veio a tal da pandemia. Mas o que é seu está muito bem guardado, tenho certeza disso. Tá adiado. Obrigado pela sua vinda aqui, desejo muito sucesso, muita paz, muito amor e principalmente muita saúde a você, a Suelen e ao nosso pequeno Theo, que eu tenho certeza que ainda vou conhecer. Obrigado pela gentileza, vou fazer questão de te mostrar o Theo. Forte abraço, ao vivo e a cores, em alta definição. Ponto final em mais uma edição do nosso Bom Vivan, um programa muito especial, emocionante, com uma carga de emoção que eu espero que você em casa tenha compreendido, entendido, absorvido, porque esse é o nosso DNA. Forte abraço, a gente se encontra no próximo fim de semana aqui na nossa TVBV. Vem aí o Jornal da Band, uma ótima semana e um excelente fim de semana para você. Cuide-se, principalmente da sua saúde. Tchau! Seja para o dia a dia ou para ocasiões especiais, o Imperatriz Gourmet tem os melhores produtos. Vinhos nacionais e importados, frutas e verduras fresquinhas todos os dias, uma padaria e uma cafeteria com doces e salgados sempre saindo do forno, além de lanches rápidos. Tudo o que você precisa e procura em um só lugar. Venha conferir e experimentar. Imperatriz Gourmet. Aqui, sabor é viver.